Abra a Bíblia lá em primeiro livro de Crônicas. Hoje eu vou falar sobre Neemias também, mas não vou pregar sobre Neemias. Hoje eu vou pregar sobre a geração que faz a diferença. Eu já preguei essa mensagem aqui, mas há muitos anos, e mudou a geração, e a gente precisa renovar essa mensagem para as gerações novas. Então, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Crônicas é Antigo Testamento, você já está em Neemias, volta um pouquinho, se sua Bíblia estiver marcada, volta um pouquinho antes para Crônicas. Crônicas dos Reis de Israel. É um livro histórico do Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. Da tribo de Issacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveria agir, comandavam todos os seus parentes. Oremos. Pai, muito obrigado por esse momento, te rogo pelas misericórdias do Senhor sobre essa palavra, que ela possa encontrar abrigo nos nossos corações e nos abençoar como uma geração que faz a diferença, assim como a tribo de Issacar. Abençoa a tua igreja e o restante do culto, aqueles que também estão na internet assistindo e acompanhando, que o Senhor os abençoe também ricamente. Então, você também que nos assiste pelo YouTube, seja bem-vindo ao culto. Não sei se você já parou para pensar no seu futuro pós-morte, e como é que vai ficar escrito no seu epitáfio? O que é que vai estar escrito no seu epitáfio? Lá na lápide do seu túmulo. É interessante que isso é algo comum as pessoas fazerem. Tem pessoas que gostam de escrever o que está na lápide, que tem algum significado com a sua vida, e já faz isso em vida, já deixa preparada, a família preparada para isso. Mas tem alguns que não fazem isso, e aí vai de acordo com que a pessoa foi no mundo. Então tem alguns temas de lápides aqui que eu vou compartilhar com vocês, e aí vocês dizem se gostaram ou não. Então, primeira lápide: vestido com tanta elegância sem ter para onde ir. Não sei se você gostou dessa, eu não gostei. Vestido com tanta elegância, eu sei para onde eu vou quando eu morrer, amém? Você sabe para onde vai? Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus disse para o ladrão ao lado da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqueles que morrem em Jesus sabem para onde vão. Os que não morrem em Jesus é perigoso. Isso aqui cabe. Segunda lápide: aqui jaz alguém que não fez nada de tão grave, também não fez nada de tão bom, nada significativo, simplesmente viveu. Eu também não quero essa, não gostei dessa. Não gostei dessa. Tem que marcar a geração, né? Agora, essa daqui é boa. Vê. Foi e já foi tarde. Morreu e não deixou saudades. Sei, essa foi pesada, né? Agora eu tenho certeza que você riu porque você lembrou de alguém. Essa é pesada. Mas quer você queira ou quer você não queira, as futuras gerações vão falar algo de nós. Vão dizer alguma coisa de como nós éramos, do que nós fizemos, de como nós marcamos aquela geração. E isso é sério e precisa ser refletido. É interessante olhar essas lápides aqui e confrontar a gente, porque quem é que eu quero ser no futuro? Quando as pessoas me virem lá no túmulo, o meu corpo lá, ou meus ossos, e como eu marquei uma geração, se é que eu marquei. Eu lembro do filme A Lista de Schindler. Não sei quem assistiu, mas se você não assistiu, faça o favor à sua vida de assistir esse filme. A Lista de Schindler é um filme que ganhou muitos Oscars da década de 90, que conta a história de Oskar Schindler, um alemão que protegia judeus de Hitler.
Ele ficou impactado vendo uma cena, o filme é todo em preto e branco, mas vendo uma cena de uma menina que trazia esperança para ele, e de repente ele vê aquela menina saindo de um campo de concentração morta, e ele fica impactado, ele começa a comprar judeus e esconder nas suas fábricas. Esconder para que não fossem pegos pela Gestapo, a polícia de Hitler, para ser preso lá nos campos de concentração e assim serem mortos. Quem interpreta de maneira espetacular Oskar Schindler é Liam Neeson. E tem uma cena no filme que marca muito a vida de quem assistiu. Não tem como chegar no final daquele filme e não ver essa cena, a cena de Liam Neeson com o seu tesoureiro, interpretado também por um ator espetacular, Ben Kingsley. Guerra acabando, judeus ao redor de Schindler, ele chorando porque ele poderia fazer mais coisas e ele ficou incomodado. Eu poderia ter vendido esse carro e ter ajudado, salvado mais judeus. Eu poderia ter vendido esse anel e ter salvado mais judeus. Esse terno, eu estou com esse terno tão caro, eu poderia ter salvado mais judeus. E aí o seu tesoureiro diz assim: calma, Schindler, calma, calma, Oscar, calma, calma. Olha ao seu redor. Está aqui um anel para você. Esse anel tem escrito no Talmud, tem escrito em hebraico do Talmud: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Mas ele continua emocionado. E aí o tesoureiro diz para ele: olha ao seu redor, aqui há 1.100 judeus que estão vivos por causa de você. Aí ele diz a frase espetacular: haverá outras gerações por causa do que você fez. Bingo, essa frase me fisgou. Haverá outras gerações por causa do que você fez. Quando o filme foi gravado na década de 90, o filme produzido por Steven Spielberg, que é judeu, o filme termina com os judeus descendentes desses 1.100 levando no cemitério pedras para fazer um memorial em favor de Oskar Schindler. Chegam lá no túmulo e colocam uma pedra, com aquele hino espetacular, aquele hino de Israel. Não sei se você já ouviu, mas é emocionante o final do filme. Hoje, 2026, os estudiosos dizem que há entre 8.500 a 10.000 judeus descendentes desses 1.100 judeus que foram salvos por Oskar Schindler. Pergunta para a reflexão nossa: que geração eu tenho marcado? Oskar Schindler marcou uma geração. Haverá outras gerações por causa do que você fez. Voltando para o texto que nós lemos, tribo de Issacar. Se você quiser ler sobre a tribo de Issacar, vai lá para Gênesis, casamento de Jacó, e você vai entender como nasceu a tribo de Issacar, mas não é o que a gente vai fazer aqui agora. O que eu quero fazer aqui agora é você viajar comigo para esse texto aqui, da tribo de Issacar, que é aproximadamente 560 anos antes de Neemias. A gente estava falando de Neemias nas últimas 2 mensagens, hoje a gente vai antecipar 560 anos. O que estava acontecendo aqui? O rei Saul havia morrido. Saul morreu. Não, na verdade, Saul não foi morto pelos inimigos. Ele, na iminência de ser pego como um preso político, ele decidiu tirar sua própria vida, para não ser um preso de guerra. Mas não foi apenas Saul que morreu. Seu filho Jonatas, o sucessor de Saul, também morreu nessa mesma batalha. Nós sabemos, porque a Bíblia está pronta, fechada, de que Saul não estava bem no seu reinado. Ele reinou durante 40 anos em Israel, mas ele perdeu a mão. Ele começou a ser um mau rei, um mau líder, um mau testemunho, começou a fazer coisas horrendas, tipo consultar mortos com uma feiticeira, e os irmãos sabem da história terrível
ao ponto de que Deus disse: tá bom, encerrou aqui, não dá mais. Ou seja, havia uma crise nacional em Israel. O rei não está bem, o reinado não está bem, os discípulos, os descendentes dele não estão bem. Como é que vai ficar essa situação agora? Agora ele está morto. Agora o sucessor do trono está morto. O contexto era de crise. E aí surge Davi. Quem era Davi? Davi tinha lutado com um gigante. E na luta contra esse gigante, Davi venceu. Mas Davi também lutou contra grandes feras e venceu. O rei Saul começou a admirar Davi e trouxe Davi para perto dele. Deu a sua filha em casamento a Davi. Davi começou a crescer, ser um treinador, ser um líder, foi discipulado literalmente pelo filho de Saul, Jonatas, que se tornou o seu melhor amigo, cuidou de Davi, ensinou a batalha. Davi foi crescendo, 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 e Saul começou a perseguir, a ter raiva de Davi, ao ponto de tentar matá-lo jogando uma lança numa mesa de jantar. Tentou acertar Davi. Davi teve que fugir, e Davi fugiu para os desertos, para as cavernas. Mas não apenas fugiu. Quem foi morar com Davi foram alguns homens e mulheres considerados como fora da lei. Imagina comigo esse contexto. Saul, 40 anos de reinado, Davi fugindo. Davi passa 10 anos fugindo de Saul. O jornal nacional da época dizia que Davi era um fugitivo, que tinha abandonado o quartel, um desertor, que ainda estava com um grupo de foras da lei, mais ou menos 600 e poucos, vivendo nos desertos de Israel, nas cavernas de Adulão e outras cavernas que Davi vivia. Era esse o contexto que a gente acabou de ler. A realidade era essa. Mas Saul morre, e nós sabemos, porque a Bíblia está fechada, de que Samuel ungiu Davi como rei, e o rei deveria ser Davi, mas para eles não era tão fácil essa escolha. Quem vai subir a Hebrom? Quem vai liderar essa nação? Quem vai liderar essas tribos de Israel? Quem vai liderar esse povo? Daí, queridos, surge magistralmente num texto a tribo de Issacar. Se você ler capítulo 10, faça esse exercício em casa hoje, você vai ver um bocado de nome, com um bocado de arma, com um bocado de soldado. Você pega 1 Crônicas, capítulo 10 até o 12, você vai ler sobre as tribos de Israel. Cada tribo tinha uma característica interessante. Uma eles atiravam com badoque. Outros era bom na espada. Outros tinham 200 mil e era bom com a mão esquerda. Não errava uma pessoa com tantas distância. Os soldados eram tão bravos que aguentavam lutar contra 800 homens. Outra tribo, a de Gade, que era a cara de leão, eles atravessavam o rio para pegar o inimigo do outro lado quando o rio estava em enchente. Meu amigo, eu fico tentando imaginar um enchente. O rio está no enchente. O que é que vem no enchente? Vem geladeira, sofá, cama, não é? Lençol, travesseiro, manta, vem tudo no enchente. Os caras esperavam quando o rio estava cheio para atravessar e pegar o inimigo de surpresa. Pensa nos cabas corajosos. Era essa turma que havia em Israel. Todas com a característica forte, muitos soldados, uma 40 mil, outra 200, outra 7 mil e pouco. De repente surge a tribo de Issacar, que não tem nenhuma força, que não tem cara de leão, que não é violenta, que não tem mira boa, que não sabe lutar com a espada, mas é a tribo que vai conduzir todas as outras tribos de Israel à decisão de levar Davi a ser o rei de Israel. Levar para Hebrom, subir para Hebrom.
e convencer as outras 11 tribos, de que Davi deveria ser o rei. E aí eu quero tirar 3 lições deles para a minha vida e para a sua. Primeira lição sobre a tribo de Issacar. Eles eram conhecedores da época. Está lá no texto. Eu vou ler em outra versão aqui melhor agora. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. A tribo de Issacar, ela era conhecedora da época. Ela entendia a sua realidade. É como eu falei há 1 ou 2 domingos atrás, que existem 3 tipos de pessoas: aqueles que não sabem o que está acontecendo, aqueles que veem e não se movimenta, e aqueles que abraçam o projeto e agarram o projeto. A maioria das pessoas são aquelas que estão naquela música de Chico Buarque, quando a banda passa, né? E cada qual no seu canto, e cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. A maioria está na janela, vendo a banda passar. Mas a tribo de Issacar não, eles eram conhecedores da época. Eles liam o jornal e refletiam sobre o que deveria ser feito naquele contexto, naquele momento da história, naquela situação. Como é que nós devemos agir hoje? Sabe qual é o problema? Que muitos de nós não conseguimos refletir sobre o que devemos fazer hoje. Sabe qual é o maior problema? Que nós não conhecemos nossa época. Sabe qual é o problema do analfabetismo bíblico de muitos crentes? É porque nós temos muitas informações, milhares de informações, a cada segundo uma informação nova, e a gente não aprende nada. Quilômetros de informação e centímetros de profundidade. As notícias correm, mas nós não refletimos sobre o que isso vai servir e vai ser aplicado na minha vida hoje. As gerações atuais, e aí inclui todas, porque a tecnologia dominou tudo. Nós não temos noção do que uma informação vai causar na minha vida nas próximas 24 horas, quiçá 24 dias, quiçá 24 meses e pior ainda, 24 anos. O que é que isso aqui que eu vejo hoje vai causar na minha vida daqui a 24 anos? Eu não tenho tempo de refletir. Tudo é rápido demais. E eu não invisto, me aprofundo num contexto histórico, na realidade atual, para ser conhecedor da minha época e fazer a diferença na minha época. Certa vez eu contei aqui na igreja sobre o que me espanta a informação rápida. Que uma vez eu estava com Geisa em casa e tem um grupo do WhatsApp dos fuzileiros navais, do quais eu fiz parte, e aí teve no Oriente Médio um ataque, um avião derrubou outro, ou foi um míssil derrubou um avião, uma coisa assim, e meus irmãos, no WhatsApp já tinha tudo, foto, socorro, o lugar, tudo. 1 hora depois, 30 minutos depois, aí o repórter da Globo disse assim: acaba de um avião ser abatido em tal lugar, não sei aonde. Eu já sabia, fazia 1 hora. Eu disse: perdeu, Playboy. Perdeu o Globo. Perdeu, já está aqui no WhatsApp. A pergunta é: o que é que nós vamos fazer nesse momento da história? Como é que nós vamos ter discernimento espiritual para a realidade da história? Muitas vezes a gente se imerge na tecnologia e a gente perde o bonde andando, a vida real acontecendo.
E aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, não estou falando contra a tecnologia. A tecnologia nos ajuda demais, me ajuda demais. Pois que o pastor Paulo e o pastor Pedro me ensinaram a usar o chat GPT, meu irmão, como é uma bênção aquele negócio. Mas tem que saber ser usado, porque senão ele vai lhe controlar. Já, uma coisa doida aqui, rápido, abrir e fechar. Já percebeu como o mundo está doido? Você vai fazer um negócio na internet, aí o robô pergunta a você, clique aqui para provar que você é humano. O robô querendo saber se eu sou humano, porque ele acha que eu sou robô. Que doido, mundo doido a gente está vivendo, gente. Aí ontem eu fui fazer um exame, aí eu percebi o coitado do atendente sem entender a letra do meu médico. Ele tinha milhares de exames que eu ia fazendo, só que alguns ele escreveu à mão que não estava lá na relação. E o rapaz desesperado, aí ele se levantou, eu percebi que ele não estava entendendo as letras, aí foi falar com o enfermeiro disse, sei não, bota no grupo do WhatsApp. E eu disse, meu Deus do céu, você aqui de 10 horas da manhã, para tirar um sangue, fazer um exame. Aí eu lembrei do chat GPT. Aí eu disse, peraí, me dá aí a requisição. Fui, tirei a foto do chat GPT, a lista todinha. Ele leu a letra do meu médico. E eu fiz um exame. Que bênção. Se não, eu não tinha feito o exame, porque o cara não ia acertar o nome. É interessante isso, né? Mas a gente precisa ter discernimento espiritual do que a gente precisa fazer nessa época. Usar todos os meios, tecnologia, tudo que a gente puder usar para ser bênção e ser instrumento de Deus para essa geração. O que você e eu não podemos é nos encher de informação e a gente conhecer a época só de informação enchendo a nossa mente, mas sem profundidade para aplicar isso em nossas vidas. A tribo de Issacar, ela conhecia a sua época, o que é que deveria ser feito. E aí é o próximo ponto. Eles conheciam a época, eles não eram superficiais. A primeira lição, eles eram conhecedores da época. A segunda lição, eles sabiam o que Israel devia fazer. Eles conheciam o contexto, sabiam a realidade. Saul está morto, Jonatas está morto, mas teve um profeta chamado Samuel, que ungiu Davi como rei, porque quem escolheu Davi para ser rei de Israel foi Deus. E a tribo de Issacar foi responsável por convencer todas as tribos de Israel de que Davi deveria ser o rei de Israel, subir para Hebrom. Sabiam o que Israel devia fazer. Nós somos uma geração cheia de informação, mas que não consegue refletir, orar e aplicar isso na nossa vida. É muita coisa. Aí eu volto para Neemias. Vamos fazer uma outra viagem para frente agora, 560 anos na frente. Neemias, lembra Neemias capítulo 1? Neemias, ele tem a informação na sua mente. Baixou lá um download, o irmão dele chegou e disse, está acontecendo isso, isso e isso. Então ele baixou a informação, mas ele não ficou apenas cheio, obeso de informação. Ele pegou aquela informação e ele refletiu. E quando ele refletiu, ele orou, ele lamentou a situação, ele ouviu a história, ele lamentou a situação, ele refletiu e ele dedicou 3 meses de oração e fazer um projeto. A informação que Neemias recebeu na mente, levou-o a refletir, levou-o a orar, gerou a sua vocação. Agora eu sei o que eu devo fazer. A tribo de Issacar sabia o que deveria fazer. Neemias sabia o que tinha que fazer, porque ele refletiu sobre a sua situação. Não foi apenas informação na mente. Porque muitos de nós não avançamos e transformamos muitas vezes a igreja em um clube de entretenimento, de emoção, de algo momentâneo,
uma catarse, uma coisa surreal. Eu até falei aqui um dia desses na igreja, para os líderes. Fico olhando um bocado de crente, vem aqui para a igreja, não posta nada, mas vai para a igreja do vizinho, diz, culto hoje foi surreal. Caramba, quando é que a Zona Sul vai ter um culto surreal? Não vai, meu amigo, porque Marcelo não é surreal, Paulo não é surreal e Pedro não é surreal, nem os seminaristas são surreais. Não, mas o culto tem que ser surreal. Me explique o que é um culto surreal. Eu não consigo entender. Culto tem que ter música, palavra, oração. Tem dia que você chora, tem dia que você está com raiva, tem dia que você ri, tem dia que você nem queria estar lá e foi por disciplina. Culto é assim, meu irmão. É vida real. Tem dias, como o aniversário da igreja, que foi um cultaço, né? Que a gente saiu de lá, caraca, velho. Pastor Paulo César foi surreal. O culto do aniversário da igreja foi surreal. Agora, tu quer fazer o trabalho do culto surreal todo domingo? Foi surreal, mas deu trabalho, viu, gente? Deu trabalho, muito. Mas o que eu queria dizer com isso é que muitas pessoas vão para as igrejas atrás disso. E essas pessoas não sabem nem o que é que tem que ser feito. Porque elas não conseguem absorver informação, não conseguem fazer reflexão, não dobram os joelhos em oração, não planejam, elas vão. Empurrou, vai. São pessoas que defendem o discurso de neutralidade. Não vou me envolver, não. Quando você. São pessoas que arrumam a desculpa de não vou tomar decisão. Quando você não toma decisão, você já tomou uma decisão. Esse ano é ano de eleição. A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas, meus irmãos, eu já estou orando por vocês desde o ano passado. Eu, Paulo e Pedro. Orando para que não tenha briga na igreja. Eu sei que vai ter, mas que não tenha. Orando para que a sua família não seja destruída por causa de político. Orando para que você não diga um irmão que você conhece há 40 anos, que você já conhece o irmão, é seu irmão quase de sangue. Aí por causa de um político você fica de mal de uma amizade de 40 anos. Não é assim que acontece? Mas eu estou orando para que isso não aconteça. Eu não sei, dei a minha oração. Mas diante do mundo que a gente vive, a gente precisa conhecer a época e a gente precisa saber o que vai fazer. A geração que faz a diferença, ela sabe o que vai fazer. Lembra do que eu tenho falado de Neemias? Meu irmão, onde Deus te colocou é para você ser bênção. Onde Deus te colocou é para você ser luz. Onde Deus te colocou, você tem que saber o que deve ser feito para mudar aquela história, mudar aquela situação, fazer diferença no meio daquele povo. No velório agora do irmão Vinícius, fiquei impactado com uma jovem que chegou lá e pediu a palavra, eu passei a palavra a ela. E ela pediu para que todos os jovens que tinham sido abençoados por ele levantassem naquele local. Quase todo mundo ficou em pé. Quase todos eram jovens que foram abençoados por ele quando ele era da igreja presbiteriana Memorial, lá por perto da rodoviária por ali. Aí daqui a pouco o pessoal do exército, ouvindo a história que ele passou 10 anos trabalhando no hospital, no hotel de trânsito do exército. Quando ele foi se despedir do soldado mais novo até o comandante mais antigo, todos choraram porque ele já tinha passado o tempo, ele não poderia continuar. Pessoas que sabem o que tem que fazer, pessoas que marcam a vida de outras, pessoas que entendem a sua posição no contexto histórico e como Deus pode lhe usar para abençoar outras. Tem gente que não gosta de abençoar outras pessoas.
Minha pergunta é, aonde é que está o Espírito Santo nisso? Tem gente que gosta de ser chato na vida dos outros, perturbar os outros, atrapalhar os outros. Onde está o Espírito Santo nisso? Se não tiver uma reflexão de como, meus irmãos, é possível mudar. Que Deus dê um banho nos chatos, um banho do Espírito Santo, amém? Fala, Jeová. E por último, vamos lá. Eles eram conhecedores da época, eles sabiam o que Israel deveria fazer, e eles tinham responsabilidade e influência. O último verso, a última parte diz assim: 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Na NVI diz assim: comandavam todos os seus parentes. E a ideia aqui é de liderança servidora. Não é uma ideia de chefe no contexto nosso de América. No nosso contexto aqui, chefe é a pessoa que tem privilégios, a pessoa que dá ordens e recebem os subordinados lá como pessoas um pouco abaixo. Não é esse o contexto de chefe na Bíblia. A cultura hebraica não diz isso. A ideia de chefe aqui é a ideia de servo, de servidor e que tem responsabilidade e influência, e não privilégio. Não é que quem era líder não tinha privilégio, tem, mas antes do privilégio vem a responsabilidade e a influência. E que influência é essa? É de saber onde eu estou pisando, onde eu chego, eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para o nome do Senhor ser honrado. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo diz lá em Timóteo, diz: olha, faça tudo como se fosse para o Senhor. Os holofotes da mídia vão estar sobre nós. Você crente, que é um líder, que é um empresário, que é um médico, que é um psicólogo, que é um advogado, que é um político, que é um chefe de departamento, você que está na linha de frente no mundo, que você que é um Neemias, lá na sociedade, o mundo está com o olho em você, tenha certeza disso, e eles só querem uma brecha, para nos humilhar e nos envergonhar. Deus nos coloca no meio das outras pessoas, com responsabilidade e influência, para conduzir essas pessoas ao Senhor Jesus, para conduzi-las a uma vida diferente. Mas sabe por que muitas vezes as coisas não mudam ao nosso redor? Porque não mudou na nossa mente. Porque eu não sou diferente no meu trabalho, porque eu não sou diferente na igreja, porque eu não sou uma pessoa porque não mudou a minha mente ainda. Não há progresso sem mudança. E quem não consegue mudar a sua própria mente acaba não mudando coisa nenhuma. Não há progresso sem mudança, e quem não consegue mudar a sua própria mente acaba mudando coisa nenhuma. Deus nos chamou para ser uma geração que faz a diferença lá fora, aqui, do lado, atrás, na frente, em todo canto. E aí eu quero fechar com Fídias. Fídias foi um escultor. Lá naqueles templos gregos, 490 antes de Cristo. Fídias, quando ia fazer uma escultura de um anjo, ele gastava muito tempo fazendo as costas do anjo, numa altura pé direito de, 20 metros, 15 metros de altura. Eu não sei como aqueles caras chegavam lá em cima. Mas ele gastava tempo fazendo as costas do anjo.
E as pessoas o chamavam de louco. Fídias, você é um louco. Porque ninguém vai subir aí para ver as costas do anjo. As pessoas vão aqui para tirar foto, imagem, ver a beleza da frente do anjo, não a parte de trás. E ele dizia assim: as pessoas não vão ver, não virão, mas Deus vê. Mas Deus vê. Eu tenho responsabilidade e influência para fazer o que é certo, mesmo no escuro, porque Deus vê. Nós, como uma igreja que é desafiada, e louvado seja Deus, porque a nossa igreja tem o perfil, entende o valor dessa geração, a gente já faz isso, mas é bom uma mensagem como essa para realinhar todo mundo de novo, ou quem não está a entrar num time, mas é para dizer para você que o mundo tem feito perguntas, e nós, como filhos de Issacar, precisamos abrir a Bíblia, abrir o jornal e responder às angústias e os sofrimentos do mundo de hoje. Às vezes tem crente e tem igreja que se preocupa em responder perguntas do século XV, XVI, XVII, século I, II, III, mas não conseguem dialogar com esse mundo de hoje. Nós não vamos abrir mãos dos princípios do século I, II, III, V. Nós não vamos abrir mão dos princípios, mas nós precisamos responder aos sofrimentos das pessoas hoje. Nós precisamos ser tribo de Issacar hoje, conhecedor da época hoje, saber o que Israel deve fazer hoje, saber o que a Igreja Batista Zona Sul deve fazer hoje, e ter responsabilidade e influência onde eu pisar. É isso que nós somos chamados para fazer. Que Deus nos abençoe e que nós possamos avançar como igreja, em unidade, em amor, mas principalmente na proclamação do Evangelho, que salva e que muda histórias. Amém? Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos por tua igreja. Agradecemos pela tribo de Issacar, pela vida de Oscar Schindler, que salvou tantas pessoas com a coragem, com resiliência, com investimento. Que nós possamos olhar para essas vidas que marcaram gerações e nós entendermos que o Senhor nos chamou para marcar nossa geração. Talvez tenham pessoas aqui que o Senhor incomoda para ser um discipulador, para ser um líder de célula, para abrir a casa, para ser uma casa anfitriã, para ser alguém que serve em algum ministério, alguém que se rende ao Senhor e está junto da igreja, para alguém que possa fazer a diferença lá fora, no trabalho, sendo um servo, uma serva do Senhor, colocando a sua vida, a sua profissão, a sua vocação para abençoar outras vidas. Quantos Oscar Schindler temos aqui na igreja? Amém, porque os temos. Quantas gerações irão existir por causa de pessoas que têm coragem de enfrentar mundos e fundos para proclamar o Evangelho, discipular outras vidas, ensinar outras pessoas. Nos dá coragem, Pai, de sermos como a tribo de Issacar, que eu acho que não foi fácil convencer os seus irmãos de que Davi deveria ser rei de Israel, mas eles conseguiram, porque o Senhor estava com eles, e o Senhor também está conosco. O Senhor está conosco, como igreja, como indivíduos, como profissionais, como pais, como mães. Nos encoraja a continuar fazendo a tua obra. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus
e que a comunhão do Espírito Santo de Deus nos acompanhe. No nome de Jesus. Amém.